Ok. Vamos lá, iniciamos. Vamos lá. Jurados, tudo bem? Bom dia. Novamente, nós damos início aqui à nossa sessão plenária, a quarta e última sessão da nossa reunião. Nós já conversamos. Eu aqui de público reitero o que eu disse. Agradeço pelo trabalho, pela disposição, pela paciência, né, por tudo que foi feito. Nós continuamos aqui à disposição de todos os senhores e senhoras. Qualquer coisa que tiverem problema, podem nos procurar aqui na primeira vara. Eu, Álvaro, Arthur e todo o pessoal da secretaria, com toda certeza que estaremos integralmente à disposição de vocês, tá certo? E aí, conforme dito também, se o caso for, nos encontramos em 2026, né, que eu expliquei, né? Então quem participou esse ano já não entra mais esse ano que vem também está excluído automaticamente. E aí, em princípio, conforme dito, se forem sorteados, aí nos encontramos lá em 2026, tá bom? Agradeço. Pois bem, então, nós damos início aqui, deixa eu só verificar isso, minhas cópias aqui. Vamos lá, damos início então, sessão plenária do dia de hoje, autos 330/2017, em que é autor o Ministério Público e acusado Onildo Chaves de Córdova II. Pedindo a gentileza, então, Arthur, oficial de justiça, que por favor efetue o pregão. Sob a presidência do meritíssimo juiz de direito, Dr. Tiago Flores Carvalho, está instalada a sessão plenária, referentes aos autos de ação penal 0000-330/2017, 816-0006, em que é réu Onildo Chaves de Córdova II e vítima Fabrício Machado da Silva. Encontrando-se presentes para então julgamento, o então réu Onildo Chaves de Córdova II, os seus defensores, Dr. André Luiz Pontaroli, Dr. Adriano Sérgio Nunes Bretas, Dr. Renan Pacheco Canto, Dr. Cláudio Daledoni Júnior, e os representantes do Ministério Público, promotora de Justiça, doutora Roberta Franco Massa, Dr. Lucas Cavini Leonardi, e os assistentes da acusação, Dr. Luiz Roberto de Oliveira Zagonel, Dr. Murilo Henrique Pereira Jorge e Dr. Rafael de Lima Torres. Havendo as testemunhas para serem ouvidas em plenário pelo Ministério Público, se faz presente, até o momento, apenas Rosimari Vaz Machado. Não se faz presente testemunha sigilosa 03, Vandirene de Andrade Kacheski, Fábio Machado dos Santos e Francine de Oliveira. As testemunhas arroladas pela defesa se fazem presentes por videoconferência Ari Rodrigues Oliguini, Francisco Alberto Caricati, Ricardo Real e Thomas José Mazon de Oliveira. E não se faz presente a testemunha em comum com o Ministério Público, sigilosa 03. Perfeito, agradeço, Arthur. Bem, vamos aqui por ordem, então. Primeiro, Ministério Público, doutora Roberto, Lucas, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Excelência. Pelo Ministério Público, em relação às testemunhas presentes, ausentes, algum outro ponto, algum outro requerimento, o Ministério Público tem a palavra. Sim, Excelência. Em relação à testemunha Franciele de Oliveira, o Ministério Público se manifestou no movimento 3358.1, Excelência, ainda não havendo decisão nos autos, então eu vou ratificar a manifestação pedindo para que seja repassado o depoimento integral no momento da instrução, pela insistência, né, do Ministério Público e também por toda a questão que essa testemunha já relatou na sessão plenária passada a respeito de viver escondida, não poder ter seu endereço informado. Então, como alternativa, o Ministério Público ele requer que o depoimento seja repassado integralmente. Já em relação à testemunha, o delegado Dr. Fábio, o Ministério Público vai insistir nessa testemunha. Acredito que deve estar aí chegando. O Dr. Fábio compareceu sempre a todos os atos a que foi chamado. A gente pode aqui, enquanto testemunha do Ministério Público, tentar entrar em contato para saber, né, se aconteceu algum imprevisto, alguma coisa assim, mas o Ministério Público vai insistir. Excelência, pergunto se eu já devo também me manifestar a respeito de um pedido de substituição de testemunha da defesa, ou deixo para as questões de ordem? Não, eu acho, doutora, que a senhora faz todos os requerimentos que entender adequados e necessários, inclusive sob pena de preclusão, e o mesmo vai ser feito em relação à defesa. Se porventura, no decorrer aqui dos requerimentos, depois quando for ouvida a defesa, ou mesmo a assistência, sobreviver algum fato que tenha que ter
submetido de novo a contraditório, aí eu autorizo, mas por enquanto a gente faz dessa forma. Ótimo, Excelência. Então, em relação às testemunhas, esse é o primeiro requerimento. Excelência, em relação ao pedido de substituição da defesa de uma testemunha pelo assistente técnico, o Ministério Público já se manifesta pelo indeferimento, já coloca aqui, Excelência, posso deixar aqui para análise, é entendimento já do Superior Tribunal de Justiça, né? Não há cerceamento de defesa a respeito do indeferimento dessa substituição, até porque o assistente técnico, ele responde perguntas quanto a aspectos técnicos ou científicos. Já a pessoa chamada na qualidade de testemunha, ela é indagada a respeito do fato. Então, não há essa possibilidade de substituição de testemunha ausente, né, ou não intimada por assistente técnico. Além disso, esse também já é o entendimento reiterado de Vossa Excelência. Então, o Ministério Público vai se manifestar pelo indeferimento dessa substituição requerida pela defesa, aí, de acordo com o entendimento já sacramentado de Vossa Excelência e também do Superior Tribunal de Justiça. Excelência, terceiro manifestação do Ministério Público. O Ministério Público, no movimento 3368.1, Excelência, eu vou aqui fazer uma manifestação oral, reiterando já a manifestação juntada, 3368.1, pelo seguinte motivo, né? O Ministério Público, nessa manifestação, ela impugnou a juntada de procuração de subestabelecimento do movimento 3365. O motivo da impugnação, né, é exatamente aí uma contradição com o Código de Ética da OAB. Pelo seguinte, no movimento 3201 dos autos 260-09 de 2021, consta o depoimento da testemunha sigilosa, a qual, na época, se fez acompanhada de seu procurador constituído, Dr. Cláudio Daledoni Júnior. Em seu depoimento, consta expressamente que, através de orientação de seu defensor, o declarante decidiu falar tudo o que sabe e ouviu dentro da carceragem. Assim, a testemunha, por orientação de seu defensor, Dr. Cláudio Daledoni Júnior, declarou que, depois de ser preso nas dependências da carceragem, onde Patrick está preso e Onildo ficou preso por 2 dias, Onildo foi transferido para o sistema prisional, o declarante, no caso a testemunha sigilosa, que na época era assistida pelo Dr. Cláudio Daledoni Júnior, ouviu Patrick e Onildo conversando sobre os fatos, que Onildo pagou R$19 mil para Patrick matar Fabrício, que Patrick pagou R$4 mil para Negueba ajudá-lo a matar Fabrício, que Onildo disse a Patrick: fica quieto, vou mandar um advogado para você. Você só pode falar na presença de advogado. A cagada foi sua, Patrick, porque você não soube instruir bem a sua mulher. Pois então, foi juntada, depois de muitos anos, né? Estamos falando aí de um fato de praticamente 7 anos atrás, uma procuração agora do réu Onildo, colocando aí o escritório do Dr. Cláudio Daledoni, nas pessoas do Dr. Cláudio Daledoni e Dr. Renan Pacheco, como seus procuradores. Entretanto, Excelência, o artigo 22 do Código de Ética da Ordem dos Advogados prevê: ao advogado cumpre abster-se de patrocinar causa contrária à validade ou legitimidade do ato jurídico em cuja formação haja colaborado ou intervindo de qualquer forma. Entendemos que orientação à testemunha sigilosa é claramente aí um ato no qual o procurador colaborou ou interviu. Da mesma forma, deve declinar seu impedimento ou da sociedade que integre quando houver conflito de interesses motivado por intervenção anterior no trato de assunto que se prenda ao patrocínio solicitado. Excelência, a defesa sabe e tem conhecimento de que o
testemunho dessa testemunha sigilosa, naquela época, assistido e orientado pelo doutor advogado Dr. Cláudio Daledoni Júnior, será utilizado em plenário. Aliás, foi utilizado durante os 7 anos de instrução do processo, porque é parte imprescindível da formação de culpa do réu Onildo. Logo, não pode o douto procurador, com todo o respeito que o Ministério Público tem e nutre pela bancada de defesa composta pelo Dr. Cláudio e pelo Dr. Renan, atuar agora contra a validade e legitimidade do depoimento prestado por essa testemunha sigilosa, que foi um dentre os diversos elementos de provas que há nos autos e que prezam contra o acusado Onildo, pois trouxe aos autos o diálogo entre o executor Patrick, que inclusive já está condenado por esse crime, e o réu mandante Onildo, o qual, durante todo o processo, nega conhecer Patrick e nega a autoria dos fatos. Além disso, essa testemunha, quando foi ouvida em juízo, mudou completamente o seu depoimento. Entretanto, asseverou, confirmou que seu advogado é Cláudio Daledoni e conversou com ele em delegacia anteriormente. Além disso, Excelência, no depoimento prestado pelo Dr. Fábio na fase de instrução dos autos, o Dr. Fábio relata isso em seu depoimento, que o Dr. Cláudio Daledoni compareceu à delegacia de Fazenda Rio Grande na época, não só em relação a esses fatos, mas também em relação a outras investigações envolvendo a testemunha sigilosa. E ele, se disse, então, como procurador advogado dessa testemunha sigilosa. Excelência, veja a problemática da juntada dessa procuração. Caberia indagar, então, se a mudança substancial em relação ao depoimento prestado na delegacia de polícia teve algum tipo de nova orientação do procurador que assistiu à testemunha. Aliás, no movimento 336227 até movimento 336229, o Ministério Público juntou algumas atas que dão conta da atuação de ambos os escritórios que nesses autos agora postulam. Escritório Dr. Adriano Bretas e escritório Dr. Cláudio Daledoni, demonstrando que já há muito tempo essa douta bancada de defesa, agora constituída de modo conjunto, tem aí uma conjugação de esforços em diversos outros casos, não podendo haver aqui este conflito eticamente condenado pela OAB. Além disso, em não havendo a declaração de impedimento por parte do nobre advogado, acaso o depoimento da testemunha Ronei, prestado em sede policial, seja atacado de alguma forma no julgamento de hoje pela bancada de defesa, haverá fortes indícios da ocorrência de um patrocínio infiel, artigo 355 do Código Penal, por parte do Dr. Procurador Cláudio Daledoni Júnior, o que não pode ser permitido por Vossa Excelência. Portanto, terceiro requerimento do Ministério Público requer que o Dr. Cláudio Daledoni Júnior e, por consequência, Dr. Renan Pacheco, se declarem, com base no artigo 22 do Código de Ética da OAB, impedidos de atuar nesses autos e, subsidiariamente, em não fazendo, seja ele declarado suspeito por Vossa Excelência de atuar no julgamento do fato, por haver claro conflito de interesses motivado por intervenção anterior no trato de assunto que se prenda ao patrocínio solicitado. Excelência, quarto e último requerimento do Ministério Público. No movimento 3357 dos autos, a defesa juntou 693 movimentações de documentos na fase ali do artigo 479 do Código de Processo Penal. O Ministério Público, no movimento 3362.1, requereu,
que a defesa fosse intimada para que especificasse quais documentos, afinal, serão utilizados na sessão plenária. Até porque estamos falando de um prazo de 3 dias. E, diante dos princípios da boa-fé processual e da paridade de armas, é humanamente impossível a conferência de 693 documentos juntados. Excelência, no movimento 3365.1, a defesa se manifestou no seguinte sentido. Caso seja necessário indicar os documentos, a defesa desde logo registra que irá se valer de todos os documentos constantes, não apenas na juntada da fase do artigo 479 do Código de Processo Penal, como também da íntegra dos autos e de tudo quanto esteja acautelado em cartório. Excelência, o meu primeiro ponto é o seguinte. Primeiro, em 1h30 de debate, com certeza a defesa não vai conseguir fazer uso de 693 documentos. Além disso, é o tipo de estratégia, com todo o respeito, deixo bem claro, com todo o respeito que o Ministério Público faz esse tipo de intervenção, é o tipo de estratégia que já deveria ter sido abandonada há muito tempo. Isso em nada acrescenta aos autos, isso em nada colabora com o bom andamento do processo, bom andamento do julgamento, e é uma estratégia que até o presente momento, o Ministério Público nunca visualizou e se manifesta, reitera essa posição. Isso não se dá dentro de um quadro onde deve haver uma boa-fé processual, uma lealdade processual e, além disso, uma paridade de armas, que, aliás, sempre é um requerimento feito por toda a bancada de defesa em todos os julgamentos e processos criminais. Isso, né, é sempre uma afirmação que se há contra o Ministério Público, de que não há paridade de armas. E cada vez mais, né, o Ministério Público tem se manifestado no sentido de sim, deve haver uma paridade de armas. Mas esse tipo de manifestação, esse tipo de juntada, em nada colabora para o bom andamento processual. Então, eu reafirmo o requerimento para que a defesa especifique quais documentos serão utilizados e reafirmo aqui também essa manifestação que o Ministério Público sempre fará toda vez que houver esse tipo de movimentação pela defesa. Excelência, mais algum requerimento? Esses são os requerimentos do Ministério Público. Acredito que já foram aí o suficiente. Muito obrigada, devolvo a palavra. Então, ok. Então, pelo doutor Lucas já não há requerimentos. Ministério Público, então, encerramos. Doutor Zagonel, Murilo, Lima Torres, tudo bem? Nada a acrescentar. Nada a acrescentar? Tá certo? Mas, de qualquer maneira, bom dia. Sejam bem-vindos. Tá. Sem requerimentos, sem manifestações. Tá, perfeito.